Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Episódio número 46. Nós versus eles. O viés primitivo que sabota a criatividade e a inovação. Este episódio faz parte da playlist Bate-o-Papo com o Caud, do canal no YouTube do Modus Poirot sobre crescimento profissional. Oi pessoal, bom estar aqui de volta e hoje eu vou falar de um tema muito importante para pensadores críticos, para a pessoa que quer ser uma boa pensadora crítica do ponto de vista adaptativo. E é o viés de grupo, né? O viés que uma pessoa tem contra as outras que não fazem parte do próprio grupo e o viés de favoritismo das pessoas que fazem parte do nosso próprio grupo, tá? E isso é uma coisa bem estabelecida, né? Não é uma característica biológica escrita em um único gene, é um conjunto de fatores, né, que faz com que as pessoas tenham em maior ou em menor grau este viés de grupo, né, contra um grupo diferente do seu e a favor do grupo que é o seu. E essa característica teve um papel evolucionário, né, e importante. Quais as razões por trás dessa tendência, desse viés? Pode ser questionada, né? Por exemplo, pode ser uma questão de segurança. Você não confiar em pessoas que você não conhece, do ponto de vista evolutivo, trouxe uma vantagem de você não correr riscos desnecessários. Por exemplo, na tribo de caçadores-catadores, você encontrava uma pessoa que você nunca tinha visto, você tinha que estar com o pé atrás. E isso, do ponto de vista de segurança, era saudável, era aconselhável. Porém, hoje em dia, na vida atual, você deixar que esse viés te afaste de algumas pessoas que são diferentes de você e te aproximem muito de outras pessoas que são muito parecidas com você, cria limitações na forma como você vai entender o mundo. E a diversidade é um componente fundamental na socialidade humana. E um componente fundamental na criatividade, na adaptabilidade, na inovação. Um dos aspectos mais importantes de líderes que sabem coordenar e implementar estratégias de inovação, de flexibilidade, é abraçar a diversidade dentro dos grupos. E, para isso, é fundamental você saber lidar com esse viés de grupo, né? Eu vou falar viés de grupo, mas é o viés contra as pessoas diferentes e a favor das pessoas que são parecidas comigo mesmo, né, com a pessoa em si. Então, esse viés de grupo tem uma característica evolutiva importante, tem uma certa racional na adaptabilidade humana, mas do ponto de vista ético, moral, nos dias de hoje, não se justifica. Como muitas coisas que foram apropriadas para a evolução humana, hoje em dia não se justifica. Por exemplo, a forma como a gente gosta muito de doce, por exemplo, de açúcar, né? Se a gente deixar essa tendência de ter um prazer muito grande com o doce, com açúcar, todo mundo vai ficar obeso e diabético. E a gente não pode tolerar isso considerando o conhecimento que a gente tem nos dias de hoje. Então, existem certas disparidades evolutivas que eram adequadas há 10, 20, 30 mil anos atrás e são totalmente inadequadas para o mundo moderno. E a cognição humana evoluiu para se adaptar ao ambiente que a gente vive. Então, o apropriado para a gente, para as pessoas, é se adaptar e conseguir não deixar esse preconceito controlar a forma como você pensa. Então, o pensador crítico tem que override, ele tem que suprimir essa tendência cognitiva para poder abraçar a diversidade, respeitar as diferenças e viver numa sociedade muito mais apropriada, ética, e que cada indivíduo tem a sua liberdade e o seu respeito. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que eu queria falar.
Agora, isso não significa que é, suprimir esse certo preconceito é a atitude mais sábia em absolutamente todas as situações. Então, por exemplo, um grupo de bombeiros que tem que responder a situações de estresse e tem um grupo fechado de pessoas que trabalham muito bem juntos. Uma pessoa nova que chega, ela precisa conquistar a confiança de todos desse grupo para poder trabalhar bem. A mesma coisa numa cirurgia, ou numa UTI, ou numa resposta a uma crise, uma emergência, por exemplo, um grupo de médicos que trabalham no Doctors Without Borders, né, Médicos Sem Fronteiras e tal. Então você, dentro de certas situações, tem um certo viés a favor do grupo interno, até você realmente observar a pessoa que está vindo de fora conquistar a confiança, e a confiança não é verbal, é uma confiança da performance da pessoa, né? Então, a mesma coisa num time de futebol. Você tem um time que já está pronto, já está trabalhando bem, chega um jogador novo, ele precisa conquistar o respeito e a confiança dos jogadores que já estão lá através da sua própria performance. Então, não é que 100% das vezes o viés de grupo, né, o favoritismo ao grupo interno, com um viés negativo contra o grupo externo, é necessariamente inapropriado. Existem algumas situações que é apropriado você é, ficar com o pé atrás com uma pessoa que não é do seu grupo, até essa pessoa conquistar a confiança e o respeito e a reputação apropriada, principalmente em situações de alto risco e alta tensão. Um time, por exemplo, que trabalha junto numa situação de risco, um time de policiais que vão intervir em áreas violentas, ou um grupo de soldados de elite que vão fazer algumas atividades, alguma operação especial, é fundamental que todos confiem muito um no outro. Então tem esse viés de grupo protege a performance e o risco destas pessoas. Agora, isso não significa que seja uma coisa antiética. Você não pode segregar ou discriminar as pessoas por características externas. Isso, nos dias de hoje, é completamente inapropriado e acredito que uma pessoa que tenha um certo caráter, uma certa ah, diferenciação intelectual, sabe que isso é inapropriado. Porém, o fato dela ter essa diferenciação intelectual não significa que essa pessoa não tem esse viés. Esse viés vai acontecer. Uma pessoa nova que você não conhece vai ter uma certa discriminação de grupo. E você reconhecer essa discriminação, essa tendência, é fundamental para suprimi-la, né? Fingir que ela não existe não vai ajudar. É importante você observar os seus próprios vieses para poder suprimir esses vieses quando eles forem mal adaptativos, quando eles não propiciarem uma adaptação correta, adequada para a situação. Tá? Então, isso é um ponto muito importante para o pensador crítico. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar em relação ao viés de grupo é a questão da falta de empatia que às vezes pode acontecer. Então, uma pessoa que não faz parte do seu grupo, você não pode não despertar uma empatia por estas pessoas. Então, isso até explica situações históricas onde pessoas completamente normais demonstraram uma desconsideração, desrespeito por outros grupos que hoje em dia deixa qualquer um horrorizado, né? E isso é uma característica desse viés, mas esse viés ele não é uma coisa natural, ele pode ser modulado culturalmente, né? Então, se você pega uma sociedade que conta uma narrativa e que repete essa narrativa agressivamente, você pode cultivar esse viés de uma forma muito profunda, né? A gente observa o que aconteceu em inúmeras ditaduras, né? E a coisa mais, assim, uma das coisas mais evidentes na comunicação de ditaduras e ditadores é buscar um inimigo, eles querem um inimigo. Por quê? Porque na hora que eles conseguem construir
uma narrativa contra um inimigo, de uma certa forma, eles tornam o time interno mais unidos. E a pessoa para de filtrar e de julgar o que está ouvindo, porque as narrativas fazem parte da identidade do grupo, né? Então, o pensador crítico consegue sair dessa armadilha e entender como o próprio viés de grupo pode trazer um comportamento extremamente antiético, extremamente inapropriado, racismo e outras formas de manifestação do que é o pior na forma como o ser humano se comporta. Então, o pensador crítico é ético. O pensador crítico pensa no bem-estar de todos e reconhece quando vieses que fizeram, talvez, foram adaptativos em algum momento da evolução humana, são completamente inapropriados para os dias de hoje e conseguem suprimir esses vieses através de um controle cognitivo sólido e um certo ceticismo em relação às narrativas que a gente conta para nós mesmos, né? E as narrativas que a gente escuta dos outros. Então, metacognição, a capacidade de mudar de opinião, de considerar perspectivas diferentes, abraçar a diversidade, isso é fundamental para a inovação, para a adaptação, para a flexibilização. A forma como a gente enfrenta o mundo de hoje depende muito da qualidade e da diversidade das pessoas que formam os times que trabalham junto. Isso é algo muito importante. Esse é o ponto de hoje. E eu gostaria de enfatizar que o bom pensador crítico não cai na armadilha de um viés de grupo e consegue sair dessa armadilha, mas não é algo natural. Você precisa fazer um controle cognitivo de cima para baixo, de top down. Você precisa reescrever a tendência natural do ser humano para se adaptar ao mundo moderno é muito diferente de 40, 50 mil anos atrás. Não quero falar que o mundo moderno é civilizado e 40 mil anos não era civilizado, não é esse o caso. O caso é que o que era apropriado, adequado para a sobrevivência naquele momento é diferente de hoje. E eu acho que o ser humano tem a inteligência para perceber essas diferenças e tornar as nossas posições mais adaptadas para a realidade de hoje. Então tá aí, é isso que eu gostaria de falar. Um grande abraço para vocês. Tchau.